Os X-Men sempre foram um dos maiores grupos de sucesso da Marvel, mas a história deles na televisão é cheia de reviravoltas. Antes de conquistarem os fãs com a série dos anos 90 ou emocionarem uma nova geração com X-Men Evolution, os mutantes viveram um passado curioso com participações improvisadas, adaptações esquisitas e até pilotos que nunca viraram série. E hoje, quando falamos em animações, lembramos logo da fase clássica. Mas para chegar até lá, a Marvel precisou experimentar muito, e é justamente essa jornada cheia de erros, acertos e momentos engraçados que nós vamos explorar agora. A primeira vez que os X-Men apareceram na TV foi em 1966, no programa Marvel Super Heroes. São extremamente limitada, praticamente uma xerox dos quadrinhos originais, com pequenos movimentos na boca, nos braços e nas pernas. Esse programa era dividido em segmentos. Tinha aventuras do Hulk, do Capitão América, Homem de Ferro, Thor e também do Namor. E foi justamente em um episódio do Namor que os mutantes estrearam no audiovisual. O episódio se chamava The Story of an Invasion, ou, como ficou conhecido, O Dia da Invasão. Em inglês fluente em dia, hein, galera? Mas aqui vem a parte mais curiosa. Os X-Men eles não eram chamados de X-Men. Eles apareceram como aliados da paz. Ora, vejam só. Aliados pela paz. Esta é a minha maior chance de atacar quando eles menos esperarem. Nada a ver com o que a gente conhece, né? Na prática, era uma cópia do Quarteto Fantástico com poderes e personalidades trocados. Isso aconteceu porque, na época, os direitos de adaptação do Quarteto Fantástico estavam em disputa. Então, a Marvel resolveu usar os mutantes como substitutos. O resultado foi uma versão estranha, quase irreconhecível, mas que marcou a primeira aparição da equipe fora dos quadrinhos. Creio que podemos deixar o resto agora com o nosso amigo Gelado. Sim, uma rolha no capricho. Pronto, uma massa de gelo sólida. Selará a abertura e empurrará o inimigo bem para baixo. Ainda nos anos 60, outra tentativa de adaptação chamou a atenção. No desenho do Homem-Aranha, de 1967, apareceu uma versão de Magneto chamada Doutor Magneto. Só que esse Magneto ele não tinha poderes próprios e ele dependia de uma arma com um imã para usar o magnetismo. E visualmente parecia mais um vilão genérico de desenho barato. The great Spider-Man, defeated by a one-force pull of my magnetic power. Not yet, I'm not. Surprised? E foi uma adaptação bem distante do personagem original que a gente conhece. E só reforçou como a Marvel ainda não sabia como apresentar seus mutantes na televisão. Se é que dava para chamar ele de mutante, né, meu povo? Demoraria mais de uma década para que Magneto ganhasse uma representação mais fiel das animações, que fizesse jus ao vilão que ele é, né, de verdade. Complexo. Homem-Aranha. Homem-Aranha em A Volta do Terrível Magneto. Povo de Nova York e do mundo, escutem a minha voz. Fui eu, Dr. M, quem destruiu a comunicação e apagou as luzes de suas cidades ontem à noite. E isto foi somente uma amostra de meus poderes. Parece que esse cara tá querendo fazer alguma chantagem. Meus termos são simples. 100 milhões de dólares em ouro pela devolução de todos os satélites de comunicação do mundo. E a certeza de que todas as cidades terão energia. Vocês têm 3 dias para decidir. Eu repito, todos os sistemas alerta. Lançamento em 4 minutos e 50 segundos. Os idiotas! Os idiotas! E 4 minutos para que o mundo mais uma vez admire os poderes do Magneto. Com meu amplificador magnético, eu posso multiplicar por 1000 os meus poderes magnéticos. Pedir? Eu estava pensando que sim. Sabia que se eu me fingisse de morto, você ficaria descuidado. Aprenda esta lição, Homem-Aranha. No início dos anos 80, os X-Men começaram a ter mais espaço
E um dos lugares mais importantes foi o desenho do Spider-Man em Amazing Friends, que durou de 1981 até 1983. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Homem de Gelo e Flama. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Essa série trazia o Homem-Aranha dividindo aventuras com dois amigos fixos. O Homem de Gelo, que já era um X-Men original, e a Firestar, ou a Flama, como ficou conhecida aqui no Brasil, que já era uma mutante e que foi criada especialmente para o desenho, e mais tarde ela seria incorporada aos quadrinhos. Como o Homem de Gelo já estava no elenco principal, os produtores aproveitaram para trazer participações dos X-Men na série. Foi nesse desenho, por exemplo, que vimos a primeira aparição animada da Tempestade. O Wolverine, curiosamente com sotaque australiano, e até o Juggernaut, irmão do Professor Xavier, né, um fanático, apareceu como vilão. Hold it, Bullethead. You'll have to go through us first. Um episódio marcante foi a origem do Homem de Gelo. Nele, nós vimos flashbacks da formação clássica dos X-Men, que apareceram o Ciclope, o Anjo, o Fera e a Garota Marvel. Brain of Professor Xavier, the greatest telepathic mutant on Earth. He called to me, and I came. There at his school, in his famous danger room, I met the high-flying Angel. And that super acrobat, the ape-like Beast. And Marvel Girl, with her fantastic power of mind over matter. And of course, Cyclops with his devastating eye blaster. Hi, guys! We have all taken an oath to act for the good of mankind. You are the X-Men. Your mutant powers are triggered by your thoughts. Please, think wisely. Outro destaque foi o nascimento da Flama, o Firestar is Born, onde os mutantes também apareceram em lembranças da personagem. E em The X-Men Adventure, tivemos a estreia animada de Kitty Pryde, Colossus e até o Pássaro Trovejante, um personagem que havia morrido cedo nos quadrinhos, acho que, se não me engano, na segunda edição, mas que ganhou espaço nessa versão animada. Acabou Estrela de Fogo e você falhou. Tem que estar preparada para tudo. Aqui, nesta sala do perigo, as ameaças são só hologramas, imagens de terceira dimensão programadas por computador, o cérebro. Mas se fosse real, você estaria liquidada. Eu sinto muito, professor. Você acertou. Nós estamos no quartel secreto de treinamento dos homens mais famosos do mundo. Todos eles nasceram com um superpoder fantástico, assim como Estrela de Fogo e Homem-Gelo. O vilão do episódio era Sibéria, um ex-namorado de Flama que foi transformado em ciborgue. E apesar da estranheza do episódio, parecia um episódio piloto, né, que era não oficial, que estava sendo testado como possibilidade para uma série solo dos X-Men. Essas participações elas foram fundamentais e mostraram que havia potencial para os mutantes brilharem na TV e que o público se interessava por eles.
E em 1989, finalmente os X-Men quase ganharam uma série própria. Foi produzido um piloto chamado Pride of the X-Men. Esse episódio ele foi animado pelo estúdio japonês Toei Animation e exibido apenas uma vez no bloco Marvel Action Universe. A ideia era mostrar a entrada da Kitty Pryde na equipe. A formação ela contava com um Ciclope, com Tempestade, Noturno, Colossus, Wolverine e até uma Cristal, um personagem que a Marvel estava tentando emplacar naquela época, apesar da existência da Vampira ser um sucesso, né? O Professor Xavier também estava presente e até o mascote da Kitty Pryde, o Lockheed, apareceu nesse piloto. Dos vilões, nós tínhamos o Magneto, o Fanático, Blob, Pyro e a Rainha Branca, que é a Emma Frost, né? Com uma voz estranha, mas estava lá. A abertura era puro suco dos anos 80. Um refrão repetindo o nome da equipe várias e várias vezes, X-Men, 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 e aquela estética de comercial de brinquedos, estilo Tartarugas Ninjas e Transformers. Para mim, lembrava muito a abertura dos Seis Biônicos. Um detalhe curioso, que Wolverine é canadense dos quadrinhos, mas ele foi dublado com sotaque australiano. Isso antes do Hugh Jackman assumir o papel no cinema, né? Então, uma curiosidade aí. Apesar da animação ser muito boa, o episódio não virou série, mas deixou um legado. Ela foi adaptada em revista, inspirou também o famoso jogo dos X-Men da Konami. X-Men. E até serviu de base para ideias que seriam usadas depois na série dos anos 90. Pouco antes da série definitiva dos anos 90, Magneto ainda teve uma das versões mais estranhas de sua história. No desenho do Quarteto Fantástico de 1978, ele apareceu dirigindo um carro magnético, tentando provar que deveria ser o novo líder da equipe do Quarteto Fantástico. What Magneto wills, Magneto does. And if you still don't believe me, I believe you! I believe you! you've got to obey Magneto. Nobody tells me what to do. Only Magneto could have thought of such a plan. Great Magneto! Without my power... Have you forgotten my invincible magnetic power? No final, ele foi derrotado de forma inacreditável com uma pistola de madeira. ¡No es posible! ¡Esto no puede ser! Estás equivocado, pues solo que olvidaste una cosa muy sencilla. Tu poder magnético solamente funciona en los metales, pero mi pistola no es real, la hice de madera. ¡Una pistola de madera! ¡Me engañó con una pistola de madera! Esse episódio é tão bizarro que acabou se tornando uma lenda entre os fãs, e o mais curioso, foi escrito pelo próprio Stan Lee com storyboards de Jack Kirby. É o tipo de história que só mostra como a Marvel ainda estava engatinhando na hora de adaptar seus mutantes para a TV. Essas primeiras tentativas podem parecer estranhas hoje, e de fato muitas delas são engraçadas e até vergonhosas, né? Mas cada uma delas teve seu valor, serviram de teste, abriram espaço para os personagens e ajudaram a moldar a imagem dos X-Men fora dos quadrinhos. Foi só nos anos 90, com The X-Men The Animated Series, a série animada, que os mutantes finalmente ganharam uma adaptação que mereciam. Uma série que respeitava os quadrinhos, trazia temas sociais importantes e marcou para sempre a cultura pop, né? E a verdade é que nada disso teria acontecido sem essas tentativas anteriores que prepararam o terreno para os X-Men brilharem de vez na televisão. Muito obrigado a você que ficou comigo até este momento no vídeo, né? Então, se você curtiu o vídeo, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e faz aquelas coisas todas aí que todo mundo sabe o que tem que fazer, né, galera? Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo e tchau!